Bom dia, meus amados. Vamos dar início a mais um culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos encurvar as nossas cabeças e agradecer ao nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, mais uma vez somos gratos por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa escola que agora se inicia. Que possamos, Senhor, meditar na Tua Palavra, meditar nos hinos que iremos cantar e principalmente aplicar em nossas vidas. Perdoe, Senhor, nossas falhas, nossos erros, mas que possamos aprender com eles e que possamos crescer cada dia mais no pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, amados, vamos cantar 2 hinos do nosso cantor. O primeiro dele é 123, Bendito Cordeiro, e logo em seguida o 556, Oração para a Noite. Cantemos todos. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado,
dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, inseguro durmo, sem perturbação. Pois bem, amados, vamos agora abrir a nossas Bíblias para o livro de Salmos, o 116. Salmos 116. Assim diz a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.
Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos. Agradecer-te pela tua palavra. E como a tua palavra mesmo diz e nos pergunta: o que darei, Senhor, por todos os teus benefícios? O que eu posso dar? A única coisa que vem à minha mente é fidelidade, que é cumprir com as tuas ordenanças. Ser fiel para contigo, Senhor, em todas as nossas áreas de nossas vidas. Que possamos reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E esta é a razão por que nós somos alegres. Porque o Senhor vem nos protegendo, o Senhor vem nos suprindo. E que possamos, Senhor, reconhecer isso e ser fiel cada vez mais a Ti. Em nome de Cristo, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, vamos cantar agora mais 2 hinos do cantor cristão, o 328, Sossegai, e o 500, Glória para mim. Cantemos todos juntos. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas se atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens e o gênio do mar, tais águas não podem o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir.
tais águas não podem tragar, que levo ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas se atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens e o gênio do mar. Tais águas não podem tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Quando meu tempo de lutas passar, quando meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar. Glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim, quando por graça do seu grande amor eu alcançar o infinito favor, ir para perto do meu Salvador. Glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim. Muitos amigos ali hei de achar, paz e alegria eternal bem-estar. Mas quando meu Salvador me saudar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar. Oh, há de ser grande glória para mim. Amém. Vamos, mais uma vez, encurvar nossas cabeças, agradecer ao Senhor por tudo e pedir pelas bênçãos dele agora
para o estudo da palavra. Oremos. Obrigado, Pai, por tudo que nós já realizamos, por cada hino cantado. Te pedimos agora, Senhor, também pela leitura que foi feita, e que o Senhor possa continuar a nos abençoar através do estudo da Tua Palavra. Usa-me nas Tuas mãos, e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, vamos retornar aí ao nosso estudo da Escola Bíblica, onde estamos falando aí sobre o alicerce firmes que vai da criação até Cristo. Fazendo uma pequena recapitulação da lição passada, 35, nós vamos ver que falamos ainda um pouco sobre o João Batista, depois falamos sobre a mensagem de Jesus. Falamos que Jesus chamou homens para assisti-lo em sua obra, ou seja, ele convidou pessoas para serem seus seguidores, para dar continuidade à propagação do Evangelho. Vimos aí que Jesus ensinava com autoridade. Vimos também que Jesus expulsou demônios maus. Vimos que ele curou pessoas, curou enfermos, muitos enfermos, e expulsou demônios. E por fim, nós vimos aí Jesus curando o leproso. Dando continuidade, vamos falar aí na lição 36, você tem que nascer de novo. Mas antes de entrar propriamente dito na lição, gostaria de fazer algumas perguntas, que eu creio que são coisas que nós fazemos ou fazíamos, ou nunca fizemos, talvez, quem sabe, que é quantas vezes, quando nós estamos no final do ano, nós chegamos e dizemos, eu vou mudar, eu vou ter um novo começo. Quando fala aí, um novo começo, e nós nunca mudamos e nem tivemos um começo. Muitas vezes nós tentamos e fracassamos. Quantas vezes isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque nós, isso eu me incluo também, porque todos nós somos falhos, mas o problema maior é porque nós tentamos fazer as coisas sozinhos. Não pedimos ajuda. Ah, pastor, mas tem muita coisa que eu pedi ajuda e não deu certo. Mas a quem você está pedindo? A quem você está pedindo ajuda? Porque quando nós falamos sozinhos, eu não estou falando de uma pessoa amiga assim do nosso lado no cotidiano. Grande parte do nosso fracasso porque nós não pedimos orientação a Deus. Porque somente Deus pode fazer uma pessoa mudar, dar certo. E principalmente quando nós falamos para o nosso cotidiano ou na nossa realidade, só Deus pode transformar uma pessoa. Só Ele pode fazer uma pessoa nascer de novo. E nós olhamos aqui em João capítulo 3, do verso 1 a 2, a história de Nicodemos.
aonde Nicodemos foi até Jesus. Eu creio que alguns, ou a sua maioria, conhecem também a história de Nicodemos. O verso diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, provavelmente nós vemos que Nicodemos já estava ouvindo e vendo o que Cristo estava fazendo. Então, ele viu grandes milagres que Cristo fez. E ele reconhecia ali que se não fosse de Deus, Jesus não conseguiria fazer o que ele estava fazendo. Só que quando a gente olha, a maior parte dos outros, porque Nicodemos era um fariseu, mas o resto a gente não vai colocar todos, mas na sua grande maioria dos fariseus odiava Jesus e dizia que ele operava milagres não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E Nicodemos foi falar com Jesus à noite, provavelmente para que os outros não vissem, para que os outros fariseus não pudessem ver que ele estava com Jesus. Então ele foi na entoica, ali escondidinho, para que os outros não pudessem falar nada. Porque nesse momento ainda nós percebemos que ele tinha medo. Ele tinha medo de morrer, de ser excomungado, vamos dizer assim, dos demais fariseus, ser expulso da sua classe, porque ele era um dos líderes. Tanto é que o versículo diz que ele era um príncipe, um dos principais dos fariseus. Então ele tinha vamos botar assim entre aspas, uma reputação a zelar. Então ele foi até Jesus. Mas Jesus chegou para Nicodemos e disse o seguinte: tem que nascer de novo. Então veja que o verso 3 do versículo 3 diz que ele tinha que nascer de novo. O verso vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, os judeus, eles se achavam muito especiais. Os judeus eram pessoas orgulhosas porque eram descendentes de Abraão e achavam que, por ser descendente de Abraão, eles tinham, vamos dizer, a garantia de ir para o céu. Eles tinham a salvação garantida porque eles eram descendentes de Abraão. Tanto é que ele diz: nosso pai é Abraão, no verso 39 do capítulo 8 de João. Só que Jesus chega para eles e rebate, quando ele diz: olha, nosso pai é Abraão. Aí ele diz: se
sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Tanto é que nós encontramos falando sobre ele, dizendo que creu Abraão e isso foi imputado como justiça. Jesus está dizendo, olha, se vocês têm pai Abraão, então creia, porque ele creu. Ele teve fé. E vocês também tenham fé como Abraão. Então, os fariseus, eles não percebiam que cada indivíduo, que cada pessoa nesse mundo, ele é nascido separado de Deus. Ele é nascido com influência de Satanás. Porque lembre-se, quando Deus criou, na criação lá, tudo que Deus criou era perfeito. O homem era perfeito. Mas com o pecado, teve a corrupção. Então o homem ficou corrupto. O homem agora, ele está corrompido por causa do pecado. Então, tudo que nós vemos hoje, toda a desgraça do mundo, é devido a ter a consequência do pecado. Nós encontramos na palavra de Deus dizendo que a criação geme com dores de parto, esperando o dia da restauração ou da redenção, para que o pecado em si, o homem seja restaurado, Satanás seja preso e acabe com tudo. Então veja que nós olhamos e devido ao pecado nós vemos tudo isso. Então os judeus, os fariseus não viam dessa maneira. Eles não viam que havia essa separação de Deus. Então, agora, o homem que tem uma mente agora corrompida do pecado, ele precisa ter uma restauração. Ele precisa restaurar a sua vida. Por isso que Jesus chega para Nicodemos e diz, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus estava dizendo que Nicodemos precisava receber um novo coração, receber uma nova mente e que fosse capazes de tanto a mente e o coração conhecer e entender a Deus e reconhecer a Cristo como seu Salvador. Da mesma forma, quando Deus criou Adão e Eva, que ali todo o final do dia ele tinha um relacionamento, conversava com ele, e devido ao pecado isso foi quebrado, mas com a morte de Cristo isso foi restaurado, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos que nós estamos mortos, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão pecou, ele morreu porque ele separou-se de Deus, perdeu a comunhão com Deus, e o destino do homem que não aceitar Cristo como Salvador é o inferno, é a segunda morte, a morte espiritual. Sem falar da morte física que nós olhamos todos os dias, né? Cada dia que passa, principalmente nesses últimos dias, devido à nossa crise, por causa da pandemia, muitas pessoas estão morrendo fisicamente.
E também muitos estão morrendo espiritualmente, indo para a segunda morte, porque não nasceram de novo. Paulo também diz que quando aceitamos a Cristo, Ele nos dá vida. Nós temos uma nova vida, onde ele fala em Efésios, e vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos ou nas vossas ofensas, dependendo da versão, e pecado. Então, por causa do pecado de Adão, todos nós, todos os descendentes, desde Adão até hoje, e até a vinda de Cristo aí, e mais um pouco, herdam ou herdaram e herdarão pecado. Por isso, a necessidade de nascer de novo. A necessidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Porque só pelo seu poder, só pela a graça dele, a sua misericórdia, de ter morrido ali na cruz, derramando o seu sangue, é que podemos ter a vida eterna. Tanto é que Lucas, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 18, verso 26 a 27. E o que ouviram isto disseram, logo, quem pode salvar? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Nós não podemos nos salvar. A obra redentora já foi feita por Cristo. Ele é o único que pode trazer salvação. E Nicodemos ficou muito surpreso quando ouviu Jesus falar que sem nascer ninguém pode ver o reino de Deus. Tanto é que no verso 4 diz, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então, Nicodemos, ele achava que esse nascer de novo é uma pessoa realmente nascer do ventre da mãe. Então ele não tinha compreendido, ele não tinha entendido a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. Então Jesus chega para ele e fala do batismo também. Veja que ele fala no verso 3, no verso 5 do capítulo 3, e dizendo logo em seguida da pergunta de Nicodemos, ele vai chegar e dizer, na verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água e Espírito, aqui a água que ele está falando, não é aquela água que nós nos batizamos. Ele fala sobre si mesmo. Tanto é que ele fala que ele é a água, ele é o pão da vida. Tanto é quando ele vai para a mulher samaritana e fala da fonte lá da água viva, né? Ele diz, olha, quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Ele é a água que traz vida, ele é o pão da vida. É ele que nos traz salvação. E lembre-se que o batismo não pode limpar ninguém do pecado. Ele não purifica ninguém do pecado e não faz ninguém ser salvo. Ninguém é filho de Deus porque é batizado.
Então a gente vê que tem muitas pessoas que acreditam que uma pessoa que não é batizada, ela é chamada de pagã, né? Ela morreu pagã se não foi batizada. Não. A pessoa não é cristã só porque é batizada, não. Batismo não salva ninguém. E nós temos o exemplo lá do ladrão, lá na cruz. O ladrão lá na cruz, né, ele chegou e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor chega para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo. O ladrão, antes de morrer, não foi batizado. Ninguém tirou o ladrão lá da cruz, vem cá. Desceu lá, ele com todo cuidado, pegou ele ali pela cruz, batizou e botou ele de volta lá na cruz, não para ele morrer. Não. É uma ordenança que nós devemos cumprir. Todo aquele que aceitou a Cristo, ele tem que sentir o desejo de ser batizado, porque faz parte da ordenança de Cristo. É o que nos vai identificar no corpo de Cristo. Mas ele não salva ninguém. A única maneira de uma pessoa ser salva, de ter uma mente e um coração novo, transformado, é crendo na palavra de Deus, quando ele diz que Cristo é o único caminho. Que somente através de Cristo eu vou ser salvo. Não há outro meio, não há outro caminho, a não ser Cristo Jesus. Quando a gente olha, existem várias categorias de pessoas no mundo. Nós temos aí, quando a gente fala, ricos e pobres. Quando a gente fala bons, maus, jovens, velhos, e podemos dizer aí pessoas que são nascidas uma ou pessoas que são nascidas duas vezes. Quem nasce uma vez são aquelas pessoas que realmente são nós, que há pessoas que não têm Cristo, ou nós não, aquelas pessoas que não têm Cristo. São pessoas ainda que estão sob a influência de Satanás. Eles não são salvos, diferente das pessoas que nasceram duas vezes. Essas somos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Aquelas pessoas que deixaram de ser dominadas por Satanás e agora são dominadas ou têm a influência do Espírito Santo em sua vida. Então veja que o homem que é nascido duas vezes, ou aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, agora tem um espírito vivificado. Agora nós temos acesso a Deus. O pecado que fazia essa separação, ele foi rompido, ele foi quebrado. Então não existe mais essa separação entre o homem e Deus. Então o homem não está mais, aquele que aceita Cristo como Salvador, aquele que nasceu de novo, ele não está separado de Deus. Não há mais essa separação. Nós temos esse relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento foi restaurado. Então eu, como o autor de Hebreus fala, agora eu tenho livre acesso. Então eu posso chegar frequentemente na presença de Deus através da oração. Então eu posso orar
e chegar na presença de Deus, Deus vai ouvir as minhas orações, porque eu nasci de novo. Agora, o que quebra essa comunhão é o pecado. A única coisa que faz separação é o pecado. Mas João fala que se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Confessemos os nossos pecados. Mas para que eu pudesse ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento, Jesus ele precisava ser levantado. Lembre-se que Cristo ele é o único caminho, ele é o único mediador e ele é o único salvador. E Nicodemos ainda não conseguia entender na mente dele ali como poderia um homem nascer na família de Deus. Então Jesus começou a explicar, relembrando o contexto lá da serpente, né, no deserto, né? Então ele começa a lembrá-lo do que tinha acontecido. Então ele lembra que os israelitas tinham pecado contra Deus. Então Deus tinha enviado ali as cobras, as serpentes, né, quando fala ali as serpentes abrasadoras, né, e as pessoas estavam começando a morrer. Por quê? Porque o povo estava sendo rebelde, estava se rebelando e murmurando. Então Deus levantou serpente e essas serpentes começaram a picar o povo e esse povo estava morrendo. Então Moisés começa a clamar ao Senhor. Então o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar-se uma haste. Então, quando eles realmente olhavam, eles se arrependiam dos seus pecados e mudavam sua atitude e criam na palavra de Deus, tinha fé, ao olhar para aquela serpente, as pessoas não morriam. Então ela era picada, mas o veneno não tinha efeito, porque Deus tinha prometido que as pessoas que olhassem com fé não morreriam. Então não era pelo que as pessoas faziam, mas pela fé que eles tinham. Da mesma forma, Deus, ou no caso nosso Senhor Jesus Cristo, estava tentando explicar isso para Nicodemos, porque Nicodemos acreditava que só em guardar as leis, só pelas obras, poderia ter a salvação. E ele não tinha percebido que os esforços para com o dia a dia, o esforço de querer fazer alguma coisa, de cumprir, não é aceitável. Tanto é que lá na frente um pouco, Paulo fala que a salvação é pela fé e não pelas obras. E ele precisava ter fé. É isso que o Senhor estava dizendo. Nicodemos, você tem que ter fé. Fé é fundamental. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não pense que é só naquela época, não. Hoje temos que ter fé. Hoje nós precisamos ainda continuar crendo. Da mesma forma que lá no passado Deus exigia fé, hoje também exige fé. A fé em Cristo Jesus. E nós vemos que Satanás
está querendo acabar com a fé do povo. Satanás, ele está querendo fazer com que as pessoas duvidem. Mas o nosso Senhor, ele, por meio dele, nós podemos nos libertar de Satanás. E aqueles que não têm a Cristo como Salvador, eles, através de Cristo, podem ter a salvação e passar a pertencer à família de Cristo. Jesus disse que ele deveria ser levantado, assim como a serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que confiasse nele nascesse na família de Deus e ficasse sobre a sua autoridade. Da mesma forma que lá no passado o povo tinha que olhar para a serpente para não morrer, hoje as pessoas têm que olhar para Cristo. Agora, o olhar não é apenas de você ficar com seus olhos, não, assim, olhando. É a fé. Da mesma forma que no passado as pessoas não morriam, não era por causa do olhar na serpente, mas na fé, naquilo que o Senhor tinha dito, na fé no Senhor. Da mesma forma agora, não é o fato de olhar, não é o fato de saber, mas a fé. A fé em Cristo Jesus. Que todo aquele que crê tem a vida eterna. Deus, ele quer, a própria palavra dele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se salvem. Por isso que nós vemos no verso 16 do capítulo 3 de João, ele dizendo, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou seu Filho para que tanto como eu e como você, nós devemos olhar para Cristo. Eu já olhei e pela graça de Deus eu já nasci de novo, pertenço à família de Deus. Agora, e você? Você já nasceu de novo? Você já creu, confiou? Ele disse, para que todo aquele que nele crê. E ele dá a confirmação. Tem. Ele não está no achômetro. Ele não está ali indagando uma possibilidade. Ele está afirmando. Tem a vida eterna. E lembre-se que o Senhor nos mostra aí que nós temos dois caminhos. Ele mostra que eu tenho a possibilidade de ir para o caminho da vida e o caminho da morte. Eu já fiz a minha escolha do caminho. Eu sei qual o caminho que eu estou trilhando. Você, qual o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está seguindo? É o caminho da vida e é o caminho da morte. Ou como ele fala, o caminho estreito, que é o caminho da morte, da vida, e o caminho largo, que é o da morte.
Só que ele disse, olha, escolhe o estreito, que é o caminho da vida. E Jesus diz que todo aquele que nele crê não perece, porque ele é o Salvador, ele é o caminho. Ele diz, todo que confia no Senhor, Deus enviou, ou Deus, ele vai estar ali nos enviando para sair do castigo eterno. Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo está saindo do caminho, ou saiu do caminho do inferno, está indo para o caminho do céu. E ele diz no verso 17, dizendo, porque Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E como eu falei, Jesus disse, olha, há o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho que traz muitas dificuldades, né? Às vezes você vai estar aí sendo, como eu posso dizer, humilhado pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas, criticado pelas pessoas, por não entenderem você. Porque você não participa de festa, porque você não anda com as outras pessoas, porque você não fica sentado nas rodas. E aqueles que vivem a vida, como eles falam, né? Vou viver a minha vida, pinto e borda, mas no fim, o caminho é da morte. Mas quando nós cremos em Deus, temos a vida eterna. Por isso que ele fala no 18, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus, o unigênito, ou unigênito Filho de Deus. Mas quem crê tem a vida eterna. Ninguém precisa esperar até morrer para saber se vai ser aceito ou não por Deus. Veja aí que no verso 24 do capítulo 5 diz, na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E nós vemos aí que há apenas um Salvador dado por Deus aos pecadores, e esse Salvador é Jesus. 19 e 20 do capítulo 3 de João vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas já estão condenadas, mas o nosso Senhor deu a oportunidade delas saírem dessa condenação, reconhecendo a Ele como único Salvador de suas vidas. E as pessoas têm que concordar com a palavra de Deus. Tem que dizer, Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço que sou realmente merecedor do inferno. Mas eu creio que o seu Filho veio para me salvar, para me resgatar. Crê no Senhor. Crê que Cristo é o seu
Salvador. Concluindo aí, cada um de nós precisamos ou precisa considerar qual é a categoria que se encontra. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja, eu faço minhas orações. Nicodemos também fazia suas orações. Nicodemos ia para a sinagoga, que era o templo deles de encontro, de culto ao Senhor. Ele adorava a Deus. Nicodemos precisava conhecer a Cristo. Não de ouvir falar, mas ter um contato pessoal com Ele. Saber que Deus enviou seu Filho, Jesus, para salvar os pecadores. Lucas diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam perdidos. Qual é a classe? Qual é a categoria que você se encontra? Mas pastor, eu não já disse que eu ia para a igreja, que eu faço minhas orações? Sim. Mas quantos perdidos estão dentro da igreja? Eu não estou dizendo que você, que já professou fé, que você não é salvo. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Eu não vejo jaca num pé de uva. Eu não vejo uma pinha num pé de banana. Quando eu olho para uma mangueira, um pé de manga, eu tenho que dar manga. Quando eu vejo um coqueiro, é para dar coco. A parreira, uva. E você? Qual é o fruto que você está dando? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, somos gratos, Pai, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, e pedimos sabedoria, pedimos graça, pedimos que o Senhor possa nos orientar a andar fielmente nos teus caminhos. Que é em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Pois bem, amados, vamos continuar firmes e inabaláveis aí no caminho do Senhor e que possamos aproveitar esse tempo e nos aproximar mais de Deus. A gente reclama, é um tempo ruim. Realmente eu sou sincero, eu estou para morrer. Assim, no sentido que eu não aguento. A gente está muito longe um do outro, né? Os irmãos sabem que eu gosto de dizer que eu sou do povão, eu gosto daqueles abraços. Os irmãos sabem como eu sou, né? E sinto falta. Mas estamos obedecendo aí tanto as recomendações estaduais, municipais e federais, como também as orientações de saúde, né? Então, como a maior parte do nosso povo aqui na igreja são pessoas que estão dentro do grupo de risco, e isso também a minha família faz parte, a gente está no isolamento. A gente só sai em extrema necessidade. Mas eu disse, e eu digo de novo, irmãos, não é porque estamos no isolamento, se os irmãos não precisarem de nós não vamos atender, não. Quando precisar, pode nos entrar em contato, pode falar conosco,
que iremos com o maior prazer. Estamos aqui para isso, né? Precisando aí, estamos aqui à disposição. Pode ligar, né? Mas que possamos aí estar nos precavendo, todos usando a máscara, álcool em gel, né? Aquele pouco contato, não vamos brincar. Nós devemos realmente aí nos proteger. Mas vamos orar ao nosso Deus para acabar com essa situação, para que possamos estar voltando ao nosso convívio, né? Para que possamos estar dando realmente aquele abraço, né? Que nós gostamos, e que possamos aí, principalmente, estar reunidos como um corpo, como a família de Deus, juntos, para engrandecer aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. E que possamos aí, o mais rápido possível, que isso aconteça. Ore ao Senhor, ore com fé. Como eu disse, quarta-feira, vamos ter cautela, vamos ter paciência, né? Deus está no controle. Tente olhar pelo lado positivo, como eu disse. Sempre reclamamos que não temos tempo de nada, agora temos todo o tempo do mundo. Ore ao Senhor, leia um livro, né? Leia a Bíblia, bota a sua leitura em dia, né? Sua leitura anual em dia, né? Escolha um livro, né? Para ler. Se quiser um livro, eu tenho, é só pedir, eu mando. Se você gostar de ler no tablet, eu tenho vários livros digitais, ou no celular, eu tenho vários livros digitais, é só pedir, né, que a gente cede. Então, vamos aumentar o conhecimento do Senhor através do estudo. Estude, né, a palavra de Deus. Então, com a graça de Deus, até hoje à noite, né, com culto de adoração ao nosso Deus às 7 horas da noite. Quarta-feira, né, o culto de oração às 7h30. E o próximo domingo de manhã, de novo, a nossa escola bíblica dominical, o nosso culto de adoração. Eu não sei como vai ser a questão do decreto, pelo que tudo está encaminhando, possivelmente vai ser prorrogado, né, pelo que eu estou vendo. Mas, como eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. Então, até hoje à noite. E não esqueça das nossas programações. Quarta-feira, 7h30, culto de oração. Domingo pela manhã, escola bíblica às 9h e o culto à noite às 7 horas. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.